Olá, graça e a paz, meus irmãos. Mais um dia do nosso devocional. Hoje é o dia 6 de fevereiro e o tema é o pecado que nos atrapalha. O pecado, ele traz um peso na sua caminhada. Você não consegue caminhar, você não consegue avançar. O pecado, ele é um embaraço, um emaranhado de situações que prende você para impedi-lo de chegar ao seu propósito, impedi-lo de completar a carreira que Deus propôs a você. Presta atenção nesse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte B. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O pecado é o nosso inimigo mais persistente, determinado e nocivo. Ele nos rouba todas as coisas boas que Deus designou para nós. Paulo nos diz que o pecado traz morte, o salário do pecado é a morte. Ainda assim, é muito sutil. O pecado se esgueira para dentro de nossas vidas quando e onde menos esperamos. Ele se apresenta em uma embalagem tão atrativa que nos iludimos, pensando que, na verdade, não vai nos fazer mal. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15, que até Satanás se veste de anjo de luz para nos enganar. Então, o pecado, ele é muito sutil. O pecado, ele se apresenta diante de você e diante de mim de forma uma embalagem, né, atrativa, de forma muito sutil, e ele vai entrando nas nossas vidas de uma maneira muito ardilosa, né, de uma maneira muito sutil, sem você perceber, sem você se dar conta que você está sendo dominado por um pecado. E aí o nosso devocional continua. O pecado ele vai se emaranhando em nossas vidas constantemente e insistentemente. Nunca teremos condições de correr a corrida que nos foi proposta enquanto estivermos presos na armadilha do pecado. É exatamente isso que a Bíblia diz sobre o pecado, que ele é uma armadilha, é um emaranhado, né? Imagina um pequeno animal se enroscando, né? Em arbustos e em galhos, né? E ficando preso ali, não conseguindo sair. Imagina um peixe quando ele cai numa rede, né? As suas escamas, as suas nadadeiras ficam presas naquela rede e ele não consegue se soltar. É exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele nos prende, sabe? A gente fica preso nesse emaranhado que é chamado de pecado. Então, nós podemos nos libertar da escravidão do pecado apenas se o reconhecermos como exatamente ele é, pecado. Se continuarmos chamando o pecado de apenas de um simples engano, um mau hábito ou uma fraqueza, jamais escaparemos de suas garras. Não podemos colocar a culpa do nosso pecado nos outros. Não podemos permitir que o orgulho nos convença de que é humilhante demais confessar um pecado. Pecado esse que nos cega para a sua própria presença. Nem sempre ele nos chama a atenção, mas ao invés disso, sutil e penetrantemente nos rouba o poder espiritual e as vitórias que poderiam ser nossas. A boa notícia é que a graça de Deus é muito mais abundante do que o pecado e pode nos libertar, seja qual for a extensão do emaranhado do pecado em que estivermos presos. Então, perceba como que a Bíblia trata o pecado. E a gente precisa chamar o pecado pelo nome dele. A gente precisa reconhecer, admitir que nós temos esse tipo de pecado, ou esses tipos de pecado.
para que possamos ser livres, para que possamos ser libertos. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Nós precisamos reconhecer. Nós não podemos passar a mão no pecado, achar que é apenas um problema do nosso temperamento, né? Muitas pessoas dizem, mas esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo, né? Estourado, irado, colérico, impaciente. E às vezes a gente fica passando a mão no pecado, dando desculpas para os nossos pecados, e por isso nós não conseguimos vencê-lo, nós não conseguimos nos libertar desse emaranhado de situações que a Bíblia chama de pecado. Então, o pecado tem roubado a sua alegria? Ele o impediu de ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, a melhor filha, o melhor amigo que você poderia ser? Ele está o distanciando da maturidade espiritual. Isso aqui é importante. O pecado impede que você se torne mais maduro espiritualmente. Enquanto você ficar preso nesses emaranhados de pecados, de situações que você não rompeu, que você não venceu, você cada vez vai estar mais distante da maturidade, do teleios, né? Do homem inteiro, do homem maduro, do homem espiritual, do homem perfeito, né? Quando Deus diz assim, quando a palavra diz assim, sedes perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus, está falando de maturidade, está falando de integridade, né? Uma vida que está presa ao pecado não pode ser uma vida íntegra. E integridade aí significa ser inteiro, significa ser perfeito, ser maduro. E o pecado rouba isso de você. O pecado, ele impede que você chegue, alcance a maturidade. Então, se você se tornou preso ao pecado, Deus pode livrá-lo imediatamente. Não importa o quão preso você esteja, não importa qual é o pecado, né? Nós citamos aqui que a graça de Deus ela é maior do que qualquer tipo de pecado. Ela superabundou o pecado. Então existe solução para você, existe solução para mim. Esse devocional é para fazer você entender que a graça de Deus está sendo derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida. E uma vez que você admite o seu pecado, reconhece que você tem esse tipo de comportamento pecaminoso, e à medida que você se arrepende, à medida que você clama por socorro, por misericórdia, a partir do momento que você reconhece o seu pecado, Deus ele vai libertar você, Deus ele vai perdoar você. Então entenda que o pecado é uma garra poderosa que segura você, que prende você. E não somente impede você de viver as questões, as maravilhas espirituais, as bênçãos celestiais que Deus tem para a sua vida, mas também te prende, impede que você viva uma vida abundante aqui na Terra, uma conquista profissional, viver uma família, né? Que você viva em uma família estruturada, uma família abençoada. Então o pecado ele traz muitos males, ele prende você, ele aprisiona você e você precisa ser liberto. Então que nesse dia que você possa nomear e identificar os pecados que ainda estão prendendo você e que você possa pedir por socorro, clamar a misericórdia de Deus. A graça está sendo derramada sobre a sua vida e Deus deseja libertar você. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia espetacular, um dia abençoado na presença de Deus.